Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade aqui às ministrações de Mamon, né? Tempão que tá parado aí. E eu vou voltar, dar continuidade também das armas espirituais, tá? Mas hoje, como as armas espirituais a gente falou na semana passada, hoje eu quero investir esse tempo falando um pouquinho acerca, dando continuidade, né? Acerca de Mamon. É um livro bem grande, assim, 150 e poucas páginas, tem bastante coisa pra gente falar ainda. E eu sei que tem causa um efeito bom, né? Toda a nossa mudança, toda a nossa transformação está em conhecer a verdade e praticar essa verdade, né? Hoje, acabei de sair de uma aula aqui, bem tremenda com o AP, e ele falou algo bem legal acerca de quem é a casa edificada sobre a rocha e quem é a casa edificada sobre a areia. Às vezes a gente se pergunta, né, aonde a gente está edificando, mas o próprio texto explica. Se você pegar lá e ler, vai dizer que a casa edificada sobre a areia é aquele que ouviu e não praticou, né? Então, se tornou palavras vãs, não teve enraizamento, queridos, porque a palavra, quando ela enraiza em nós, ela tem que frutificar, né? Essa palavra vai se tornar uma árvore e essa árvore tem que frutificar, não tem boca. Não tem para onde ir. No Senhor não existe infertilidade, né? As coisas têm que fluir, existe propósito, amém? E não escassez. E a gente falou acerca de testemunho de poder e de perdas financeiras. Eu não vou fazer resumo de novo, porque eu já fiz resumo da outra vez, né? E aqui a gente vai dar continuidade mesmo. Agora a gente falou sobre testemunho de poder, e agora eu quero falar sobre perdas financeiras. Queridos, a gente vê, assim, no decorrer da vida, né? Pessoas que vivem em oscilação. Tô bem, tô mal. Vamos viver, vamos morrer, né? Oscilações e não constância. E com o Senhor, o natural é que haja constância, podendo e tendo, né, situações no caminho. Por exemplo, a palavra diz que o Senhor nos leva no deserto para que a gente veja o que está no nosso coração. Então, a gente vai passar pela aflição, pelo dia mal, nós vamos passar, e esse passar é o próprio Deus nos forjando, nos amadurecendo. Todas as vezes que o Senhor quiser nos dar uma nova patente, uma nova roupagem, uma nova autoridade, vai vir uma guerra, né? E essa guerra vencida fará com que a gente receba aquilo que estava nos planos do Senhor. Por que o Senhor faz isso, queridos? Porque armas não são dadas para criança. Armas são dadas para pessoas maduras, forjadas, que consigam operar, funcionar com essas armas, né? Eu já falei em alguns vídeos aí, não lembro se foi de Hanukkah, não lembro o que foi, mas que eu tive uma visão há pouco tempo atrás de pessoas recebendo armas e não sabendo usar essas armas, e por não saber, essa arma pode servir contra ela mesma ou pode servir para ferir os irmãos, né? E por isso que o Senhor precisa nos amadurecer, por isso que o Senhor precisa nos forjar e nos preparar para usar essa arma no lugar certo, da forma correta, contra, né, quem deve ser usado, né? Então, nós temos que ter uma vida constante, sabendo que nessa vida constante haverá marcas, e essas marcas sempre serão para o nosso bem. Sempre, queridos. Tudo que o Senhor faz na minha vida e na sua vida é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Ponto. A gente vai falar sobre perdas financeiras. Qual a questão aqui? Pessoas que vivem constantemente dentro dessas perdas, né? Então, assim, ela tá bem, ela tá mal. Hoje ela tem, amanhã ela não tem. Hoje ela pode, amanhã ela não pode. Ela vive numa oscilação constante. Não é assim, olha, ela passou 5, 10 anos bem, e daí agora veio uma circunstância, veio uma situação, né? Então,
essa circunstância tem um propósito. Não, são pessoas que tá bem. E daí a cada ciclo, a cada tempo, a gente vê aquela pessoa mal, né? Vamos lá, a gente vê a história de Jó. Jó era um homem riquíssimo, tinha família, filhos, nora, genros, netos, esposa, muitos bens, fazenda, saúde. E de repente o Senhor permite algo na vida de Jó. Mas daí, olha só, aqui eu quero deixar uma chave para você. O Senhor permitiu algo na vida de Jó. Porém, depois disso, depois desse período, a vida de Jó ficou melhor. Queridos, a gente como pais, né? Vamos lá, parece estranho, né? Você perder os seus filhos e falar que depois você teve outros filhos e ficou melhor. Eu tô colocando na questão agora família, tá? É estranho isso. Deixa eu mexer aqui porque estão ligando. É estranho isso, mas eu quero que você entenda a questão de que o Senhor sempre vai nos colocar. Com certeza, queridos, Jó não teve amnésia. Com certeza ele sentia falta dos filhos. Amém? Com certeza ele contava histórias acerca daquela situação. Porém, o Senhor não o deixou sem recurso. O Senhor não o deixou sem bens. O Senhor não o deixou sem os filhos. O Senhor veio e restabilizou a vida de Jó. E com uma potência ainda maior. Ok? A aprovação, queridos, por que eu estou dizendo isso? A aprovação, ela precisa ter início. Ela precisa ter meio, né? Ela começou por um propósito. Qual meio? É o conserto, é o posicionamento acerca desse propósito e ter um fim. E depois desse fim precisa haver um derramamento daquilo que nós somos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que o Senhor nos forjou naquele período, né? Então a aprovação ela precisa ter um início, mas ela também precisa ter um fim. O deserto teve um início e teve um fim. Era para ter um fim muito antes do que houve. Para algumas pessoas, aquele deserto não teve fim. Por quê? Porque elas morreram no deserto. E por que elas morreram no deserto? Porque elas não entenderam o propósito do deserto. Porque elas não entenderam o tempo. Queridos, tem um texto que Jesus diz, que eu acho bem tremendo, que ele fala assim, olha, eu vim e eles perderam o tempo da visitação. E essa é uma das minhas orações, sabe? Senhor, não me deixa perder o tempo da sua visitação. Vamos tirar um pouquinho aqui a questão de Mamom? Vamos olhar a nossa história agora? Nós, os crente velho aí, como eu, né, os mais antigos de caminhada cristã mesmo, a gente olha para trás e a gente vê um grande mover de Deus. Eu tenho certeza que você viveu um grande mover, queridos. Eu vivi coisas espetaculares no Senhor, espetaculares. Eu vivi situações onde houve uma manifestação de glória. A gente estava em campo de grama mesmo. Houve uma manifestação da glória que no outro dia a grama estava, aonde houve aquelas manifestações, a grama estava seca. Todo verdinho em volta, mas a glória secou a grama, sabe? Não seca de morta, mas seca de... Sabe quando você coloca abafa a grama e ela fica amareladinha? Né? Porque a presença foi tão grande. Eu poderia aqui passar horas contando experiências de moveres sobrenaturais. Aquele tempo passou. E o mover do Senhor hoje é o mover dos princípios. Gente, olha, dentro daquele mover muita gente se perdeu. Vamos voltar para a palavra. E o que eu vejo hoje? Muitas pessoas, principalmente os jovens, né? Esse evento mesmo que eu estou falando foi um evento de jovens. Principalmente os jovens, muitos queridos, muitos, a grande maioria daqueles jovens se perderam. E até hoje estão procurando aquele movimento. Quer dizer, aquele movimento passou. Não me deixe, Senhor, perder o tempo da tua visitação e a forma da tua visitação, né? O Senhor está fazendo coisas tremendas nesse tempo hoje. Tremenda, de uma outra forma, né? E nós não podemos perder esse tempo. Então, nós precisamos encerrar ciclos. Seja ele o ciclo da maldição, da escassez, ou seja ele o ciclo da bênção. Eu preciso encerrar para receber algo novo. Aquele tempo a gente viveu e foi tremendo.
Agora a gente está vivendo um outro tempo. Há poucos dias atrás, estava conversando com alguém, eu acho que com a Pamela, não lembro com quem, falando acerca do que a gente viveu, né? E na hora que a gente estava conversando acerca disso, o Senhor me trouxe aquela palavra de Esther. Foi para este tempo que eu preparei vocês. Então o Senhor nos encheu muito para derramar algo nesse tempo. E muitas pessoas não estão entendendo. Então, tudo em Deus precisa ser encerrado. E essa questão, né, agora voltando, essa questão das perdas financeiras precisa ser encerrada. Mas daí aqui tem uma questão, né? Quando eu entro numa situação dessa e não saio, eu preciso, queridos, analisar, parar assim, friamente e analisar aonde está o problema. Porque o que acontece no nosso meio hoje? Nós justificamos as coisas. Então, eu não tenho nada. Eu não tenho casa, eu vivo sem dinheiro. Queridos, aqui é para tratar de dinheiro mesmo, tá? Isso aqui é uma escola de ACAD, inaugurou a gente tratando acerca de mamon, tá? Então, é questão financeira. No decorrer da escola vai ter outras coisas, tá? Mas agora é questão financeira. E daí eu justifico. Eu não tenho porque Deus não quer me dar. Eu não tenho porque a minha família sempre foi uma família pobre. Eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a bênção. E aqui eu já quero deixar uma hashtag, fica a dica. Queridos, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não traz consigo dores. A bênção do Senhor sempre vai nos fazer melhores em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso é a bênção. Profeta, então você está dizendo que eu estou vivendo debaixo de maldição? Queridos, na grande maioria das vezes, sim. E eu não estou julgando. Eu estou ensinando um caminho. Porque eu vivi isso também. Só que qual é a diferença? Eu não me conformava com a situação. Quando eu não tinha nada, eu não me conformava, queridos. E eu chorava e falava assim, Deus, onde está o erro? O erro só pode estar em mim. O erro nunca vai estar no Senhor. Aonde está o erro? Eu sou dizimista. Eu sou ofertante, eu entrego primícia, eu sou envolvida com a obra, eu tenho zelo pela tua palavra. Aonde está o erro? E eu falava com o Senhor assim, Senhor, a tua palavra diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta às práticas. Eu não sei onde eu caí, eu não sei onde está o erro. Se o Senhor não me revelar onde está o erro, eu não sei. Queridos, eu fiquei anos assim. Não foi um dia, 2 dias, não, foram anos. Mas eu não me conformava com aquela situação. Muitas vezes eu pregava e eu falava assim, a minha vida tem 2 paralelas. Uma, aquilo que eu vivo. Outra, aquilo que eu creio. E chegará um dia que essas 2 serão uma só. Aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo será uma coisa só. Eu não me conformava. E eu buscava o erro. E o Senhor trouxe revelação de onde estava o erro. Era uma maldição hereditária. E aqui, lá na frente, eu vou até contar uma experiência da minha casa, da minha família, para vocês verem a seriedade. Então, queridos, quando eu vivo nesse ciclo de perdas financeiras, acho que está melhorando, começa a quebrar tudo se perde, fica doente, não sei o quê, e falir, e um ciclo de bancarrota, de destruição. Existe uma operação de mamon. E talvez você pense assim, não pode ser mamon, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu entrego minhas primícias. Então eu fechei a porta para mamon. Mamon não está agindo nas minhas finanças. Queridos, a Bíblia diz um abismo chama outro abismo. Existem espíritos malignos que eles vão vir atuar. E aqui eu quero já deixar bem claro, o espírito maligno atua por causa da nossa falta de princípios bíblicos. Amém? Por causa da falta do conhecimento da verdade, por causa da falta da prática da verdade. Porque se eu conheci a verdade e eu comecei a praticar e comecei a fazer daquela verdade, não somente uma verdade bíblica, mas uma verdade na minha vida, queridos, automaticamente o espírito que estava agindo naquela área, ele tem que sair. Porque a luz entrou. Eu sempre falo que eu nunca fiquei endemoniada. Endemoniada mesmo de cair, e não é porque não tinha não, queridos.
Devia ter penca. Eu sei de onde eu vim. Devia ter penca. Eu nunca fiquei endemoniada. Por quê, queridos? Eu nunca tive resistência em confessar. E eu nunca tive resistência em Deus, arranca isso aqui daqui. Eu nunca tive assim, Senhor, ó, se tem um demônio, o Senhor pode deixar eu endemoniado. Eu não quero ficar carregando demônio. Eu sempre tive, nessa área, eu sempre tive muita abertura para o Senhor agir. Então, eu nunca precisei, porque não houve resistência. Entende? Então, vai haver níveis de pecado, que são pecados que trarão vários problemas, mas que também serão aberturas espirituais para que Mamon passe a reger na nossa vida. E daí a gente entrega dízimo, a gente entrega primícia, a gente entrega oferta e a gente vive como aquela mulher na mesa, comendo das migalhas que caem da mesa. Em vez de estar sentado à mesa, usufruindo da bênção, a gente está usufruindo da escassez, da sobra. E muitas vezes nós geramos em nós auto-engano. Ah, mas não está faltando nada. Ah, mas o Senhor não me deixa faltar nada. Olha, eu estava precisando e o Senhor enviou a cesta, o Senhor enviou a roupa, o Senhor enviou a provisão. Sim, queridos, isso é bênção. Isso é o cuidado de Deus. Porém, a Bíblia diz que melhor, mais bem-aventurado é aquele que dá do que quem recebe. Nós começamos recebendo, mas nós precisamos passar desse processo e nos tornar aquele que dá. E daí aqui eu já quero, nem estava anotado isso aqui, mas eu já quero entrar nisso aqui. Muitos acabam perdendo o tempo da visitação por causa da escassez da mentalidade, porque ele tem uma mente de miséria e quando ele começa a ter, ele vai retendo. Ele vai retendo, e por não plantar, chega um tempo que ele não tem colheita. Nós precisamos plantar. E o que é o plantar? É o dar. É o dar. É ter uma mentalidade, não vai me faltar. Entende? É ter uma mentalidade. Por exemplo, o Brasil agora está nessa crise aí, né? Não dá um medinho? Como é que vai ser? Queridos, eu passei nesse medinho aí. Meu Deus, como é que vai ser? E daí, queridos, eu tenho algo comigo que eu não espero ser ministrada. Eu ministro sobre mim. E eu comecei a ministrar sobre a minha vida. Andréia, te acalma. A tua provisão não vem da nação. A tua provisão não vem do governo. Ainda que o Senhor use esse instrumento, a tua provisão vem do Senhor. E se esse instrumento quebrar, se este instrumento parar de ser funcional, o Senhor vai gerar outros instrumentos. Mas a fonte que é o Senhor não vai secar. Entende? Então daí eu começo a ministrar sobre mim, peço perdão por ter pensado, por ter, às vezes até me aliançado com palavras e continuo. Então nós precisamos entender que existe um porquê estarmos nesse ciclo de repetição, nesse ciclo de bancarrota, de perdas. Existe um porquê, queridos, existe um motivo. Sabe, um texto que eu gosto muito em Mateus é quando Jesus diz assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando vocês forem fazer uma construção, antes vocês sentem e façam os cálculos para ver se vocês vão dar conta. O que Jesus está ensinando ali? Sejam racionais. Raciocina, pensa. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós, como cristãos, nós fomos ensinados que pensar é pecado. Queridos, e não é pecado, na verdade é necessário. O ser racionalista é pecado. Eu não acredito no mover porque eu só acredito naquilo que tem comprovação científica. E isso é pecado. Agora, o pensar, não é. É necessário, nós precisamos pensar. Nós precisamos, calma lá. Existe algo errado na minha vida aqui. Essa área que não está fluindo. Aonde está o problema? Aonde está tendo um enrosco? Vamos lá, querida, analisa aí comigo um rio. Vamos pegar um rio bem conhecido aí no Brasil todo? Rio Tietê. O Rio Tietê, se você pesquisar acerca dele, ele era um rio lindo, limpo e totalmente fluido. Essa deveria ser a nossa vida. O que começou a acontecer com o Rio Tietê? Começou sendo jogado lixos. E todo aquele fluir foi mudando a forma.
Você já ouviu falar de algum rio? Eu lembro quando a gente veio para Rondônia, e a gente morava em Montenegro, né? Hoje eu moro em Ariquemes, é 50 quilômetros dessa cidade. Meu pai é um dos fundadores dessa cidade, eu não vou falar acerca disso agora, porque eu vou testemunhar no finalzinho. E tinha um rio, um rio assim, praticamente dentro da cidade. Hoje é dentro da cidade, né? Porque a cidade cresceu um pouquinho, mas quando a gente mudou, era tipo assim, uns 3 quilômetros, sabe? 4 quilômetros, não lembro bem. Rio Boa Vista. E a gente ia pra lá, queridos. A gente vivia naquele rio. Eu lembro que teve um tempo que meu irmão trabalhava de cobrador de ônibus. E daí chegava final de semana, ele pegava o ônibus e ficava com o ônibus para lavar o ônibus. E a gente ia pro rio para lavar o ônibus. E ele descia, né, do lado da ponte, assim, e colocava o ônibus lá dentro do rio. E a gente ia pro fundo do rio, assim, mais para longe, se jogava na água e descia na correnteza, porque a gente sabia que não ia passar por baixo da ponte. A gente ia bater no ônibus, né, ia se segurar ali. E era um rio de águas limpas, meu pai pescava, eu fui muitas vezes, esse rio cortava o nosso sítio, sabe? E muitas vezes eu embrenhei na mata, não agora na ponte, mas na mata com o pai, pra gente ir pescar nesse rio. Ai, deu saudade. E hoje esse rio praticamente não existe mais, é um córregozinho. O que aconteceu? No decorrer do tempo, abriu-se uma serraria para cima, mais próxima à nascente, né? O nosso sítio era para cá, abriu-se uma serraria para cima e começaram a jogar pós, coisas dentro do rio. Inicialmente aquilo não deu em nada, queridos. Mas não era limpo e no acúmulo da sujeira, aquele rio deixou de ser fluido. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Em áreas da nossa vida, a nossa vida não está fluindo porque tem um acúmulo de sujeira. Tem um impedimento. E aqui, queridos, eu quero já deixar bem claro, porque a gente já falou em outros vídeos aí, tem a questão da força do braço. Então eu quero que você analise, a sua vida está sendo fluida, as coisas estão acontecendo naturalmente, ou você está tendo porque você está se desgastando, morrendo de tanto trabalhar, não tem descanso, não consegue praticar os princípios. Isso é diferente. A vida fluida eu faço o que tem que fazer e o Senhor acrescenta. E o Senhor usa pessoas, e o Senhor usa o meu patrão, e o Senhor, entende? É fluido. A bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Se você está enriquecendo debaixo de dores, não é debaixo da bênção do Senhor. Amém? Então vamos lá. Se a minha vida está nessa bagunça, né, de perdas, de problemas financeiros. Só um pouquinho, queridos. Chegou gente no portão. E a cachorra fica doida, né? Se a sua vida tá nessa bagunça, chegou o tempo de você parar tudo e racionalmente... Vem cá, vem aqui. Para de latir no portão. Chegou o tempo de racionalmente você parar tudo e gastar tempo com o Senhor, perguntando: Senhor, existe um problema aqui. Aonde está o problema? Porque talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: não, hoje minha vida está certa. Mas talvez o problema não começou hoje, né? Como eu falei desse rio. Hoje esse rio praticamente não existe. O problema não começou hoje, queridos. O problema começou, há 15, 20 anos atrás. Mas a consequência desse problema se manifesta hoje. Então nós não podemos olhar para o momento agora. Ah, mas agora tá tudo bem, Jesus apagou tudo. Não. Sabe, nós precisamos sair dessa teologia da falsa graça, aonde se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou, deu tudo certo. Queridos, é bíblico, é verdadeiro, deu tudo certo no mundo espiritual e eu preciso trazer essas verdades para a Bíblia, para a vida real. Porque se eu fiz e tudo manifestasse no mundo real, não teria entre nós doentes, não teria entre nós miseráveis, não teria entre nós pessoas que não exercem ministério, não teria entre nós casamentos falidos, não teria entre nós filhos com problema. Porque tudo se fez novo. Como tudo fez novo está com problema velho? Tudo se fez novo. E agora eu preciso me apropriar e fazer com que esse novo seja novo aqui na matéria.
porque nós somos seres espirituais, nós somos cidadãos dos céus, nós estamos de passagem, mas enquanto estamos na terra, precisamos viver as verdades do reino manifesto nessa terra. Manifesto na carne, queridos. O reino de Deus não é uma brincadeira, não é uma fábula, não é um conto. Ele é real e ele funciona. E ele precisa funcionar na minha vida e na sua vida. Ele não funciona somente na vida dos hiperespirituais. Ele funciona na vida daquele que crê e pratica princípios. Amém? Então vamos lá. Os pecados, eles abrem portas de atuação para Mamon. E por isso que muitas vezes a gente entrega dízimo, entrega primícia, entrega oferta, mas tem problemas sérios na área financeira. Por quê? Porque tem pecados que são portas abertas que abriram legalidade para Mamon atuar. Todos os pecados fazem com que Mamon atue? Eu creio que sim, de várias formas. Vamos lá. Pessoas, vou colocar aqui agora fora da palavra, tá? Fora do cristianismo. Pessoas que fizeram pactos para enriquecer. Mamon está ali atuando, mas não com a vertente da miséria, mas com a vertente da abundância, do excesso. Porém, se aquela pessoa quebrar o pacto, o que acontece? Ela perde tudo. É assim ou não é? Eu tenho certeza que você conhece alguma história que se desenrolou dessa forma. A pessoa tinha. Um testemunho que é bem conhecido, né, principalmente dos antigos, é o testemunho do Matos Nascimento. Procura aí que você vai encontrar um testemunho muito legal, muito embasado nisso aqui que eu tô falando. Matos Nascimento tocava numa banda conhecida em várias nações, tinha muito dinheiro e se converteu. E ele conta, queridos, que ele ficou usando uma Havaiana. Hoje a Havaiana é caro, né? Porque tem a Havaiana de R$70 hoje. Mas na época a Havaiana era trem de pobre mesmo. Uma Havaiana com pé de cada cor, correia de cada cor, com um preguinho, porque não tinha dinheiro para comprar um chinelo novo. Porque o que Mamon, o que Satanás deu para ele, quando ele quebrou o pacto, eles levaram tudo. Porém, hoje, o Matos Nascimento tem um testemunho de poder. Hoje, que eu digo assim, nesse período, né? Porque tem muito tempo que eu não sei nada acerca dele. Dá até medo de falar, né? Porque a gente não sabe se a pessoa está em pé ou não. Mas assim, no período que eu conheci o testemunho, ele tinha com abundância e vivia o melhor desta terra. Passou por um período. Mas o Senhor alinhou a vida dele. Amém? E eu quero falar hoje com vocês, né? Tudo isso aqui, meia hora de vídeo aí. Foi uma introdução. Eu quero falar com vocês hoje acerca de alguns pecados bem específicos que trazem legalidade direta para a atuação de Mamon dentro das finanças. Primeiro pecado que eu quero colocar, ídolos da sorte. Queridos, isso é muito sério. Cristãos que ainda têm ídolos, vamos lá, carregam na carteira nota de dólar. Eu quero colocar algumas coisas aqui para você se analisar, tá? Carregam na carteira nota de dólar porque alguém deu dizendo que você teria dólares. Você tá com essa nota há 85 anos e só conhece o dólar porque tem essa nota na carteira, né? Nunca teve nada e a vida é uma confusão. E por que isso acontece? Porque a sua confiança está naquela nota. Tira esse trem daí, peça perdão. Plantas. Queridos, eu conheço cristãos que têm Comigo Ninguém Pode. Eu tenho Comigo Ninguém Pode, tá? A planta não fica na porta da minha casa. A minha confiança não está nela. É uma planta, uma folhagem que eu acho muito bonita. E tenho, e não é como objeto de mandinga, é como uma obra da criação. Mas coloca na porta da casa. Crentes, queridos, que coloca fitinha vermelha nos filhos. Que a criança começa a soluçar, pega uma linha vermelha, faz uma assim e taca na testa, no terceiro olho. Cristãos. Eu estava até compartilhando ontem com alguém, não lembro quem, antes de ontem, não sei. Eu fui numa loja com a minha filha e minha filha mora na capital. E aqui, a capital de Rondônia, as pessoas são muito parecidas com manauara. Tom de pele mais moreno e tal, né? Rosto mais arredondado. E a minha neta, queridos, é branca.
dos olhos parecendo duas bulicas da cor do céu. É minha neta, tá? De sangue. E aquela vendedora, então assim, ela chama muita atenção por ser diferente, né? Ser diferente do natural lá, que é mais da minha cor e tal. E a vendedora da loja veio para minha filha e falou assim: mãe, coloca uma fitinha vermelha no pulso dessa criança. Queridos, eu já tinha escutado muito as pessoas falando para minha filha, colocando, e eu só orava, falava: Deus, não deixa ela colocar não, pai, em nome de Jesus. E daí nesse dia, que tem pouco tempo, acho que tem uns 2 meses isso, minha filha olhou para a vendedora e olhou e falou assim: a fitinha vermelha dela ali, ó. Eu quero ver alguém colocar alguma coisa em cima dessa menina. A avó dela vai para cima. Então, eu falei: Deus, obrigada, porque a confiança dela estava na oração, né? Na cobertura que eu dou. Mas a quantidade de cristãos que fazem, queridos, que coloca o elefantinho na estante com a bunda virada para a porta, sabe? Objetos que atraem miséria. Vamos lá, você conhece alguém que está bombando de dinheiro porque esse objeto místico, esse ídolo, deu alguma coisa? Muito pelo contrário. Ele vai abrir portais de miséria, ele vai abrir portais de degradação. Então, é um primeiro ponto, analisar. Ah, eu não tenho mais hoje, mas eu já tive. E o que você fez? Ah, profeta, eu joguei fora. Tá, você jogou fora. Glória a Deus, aleluia, você deu um passo legal. Mas você se arrependeu? Você pediu perdão por ter colocado a sua confiança em um ídolo e não no Senhor? Você pediu ao Senhor que quebre a influência desse ídolo? Você pediu ao Senhor que limpe sua casa, limpe o ambiente espiritual? Que arranque todo aquele ambiente de idolatria que você viveu? Ah, mas é necessário fazer isso? Vamos lá. Vou colocar algo aqui que é até pecado, mas é só para você entender, tá? Você casou. Você casou bonitinho no cartório, casou na igreja. E dentro desse casamento, você tinha uma certidão de casamento e a aliança. Daí você separou. Você vai lá, pega a certidão, rasga, joga no lixo, pega a sua aliança, joga fora. Você deixou de ser casado? Se você for dar os nomes para casar com outra pessoa, o que vai acontecer? Você não vai casar. Porque, tecnicamente, você é casado com outra pessoa. E é isso que acontece, queridos. Muitas vezes nós nos casamos com ídolos no passado e hoje queremos firmar uma nova aliança com Deus sem romper com a aliança que nós tivemos com os outros ídolos. Entende? E daí, Deus não é o marido, o provedor. Ele só é mais um no meio de um monte de deuses. Ele só é mais um. Então, um manda isso, outro manda aquilo, e Deus é mais um no meio daquilo tudo. Ah, não, mas eu só falo com Deus, eu só oro a Deus. Tá, eu não estou falando disso. Talvez, vamos voltar para o exemplo do casamento. Você não conversa mais com o ex. Você só conversa com aquele atual agora. Porém, pela lei, existe no cartório que você é casado com outro. Conseguiu entender? Então, nós precisamos limpar toda essa contaminação que veio por causa dessas alianças com outros deuses. Esse é um ponto. Vamos lá. Consagrações passadas. Às vezes você fez pacto mesmo com outros deuses. E talvez te levaram para fazer, alguém da sua família, né? Fez uma consagração, uma oferenda, liberou uma palavra que todos seguiriam aquele Deus e amaldiçoou quem não seguisse. Então tem N coisas aí, consagrações do passado, que estão vigentes ainda no mundo espiritual. Ainda volta a questão do casamento. Ainda que hoje, tecnicamente, você rompeu. Mas se essas questões não foram bem claras no mundo espiritual, eu não tenho aliança com você, eu não vou mais viver os seus conceitos, eu não vou mais viver os seus valores, eu rompo com isso aqui, Senhor, me perdoa. Ela está vigente, ok?
Roubo. Pessoas que roubaram no passado abrem uma porta de miséria. E daí aqui, queridos, o leque é de todo tamanho. Quando você era criança, você roubou balinha aí? Roubou material escolar? Eu não tô falando criança pequenininha, eu tô falando uma criança assim já 9, 10 anos, que já tem um entendimento, que sabe que é roubo. Tanto sabe que é roubo que pegou escondido e chega em casa e não deixa a mãe ver. Você já roubou? Roubou dinheiro? Você já roubou? Então, é um outro pecado. Se não foi resolvido, ele está vigente. E aquilo que eu planto, eu colho. Então, existe uma aliança com o roubo. Então, constantemente eu sou assaltado, eu sou roubado. E por isso, muitas vezes, essas oscilações financeiras, perdas constantes. Porque existe na minha raiz, existe na minha identidade espiritual uma marcação de coisas que eu roubei. E aqui, querido, isso é muito sério. Roubou o dízimo. Não, eu roubei, mas daí eu já voltei a entregar. Tá, como que você fez? Porque a Bíblia ensina. Tem 2 caminhos quando você rouba o dízimo. Ou você vai no sacerdote, que é o seu pastor, e fala, olha, eu estava roubando o dízimo e eu não tenho condição de colocar em ordem tudo isso aqui e eu quero que o Senhor me abençoe e me libere. E daí o sacerdote vai te liberar. Mas isso, queridos, tem que ser assim, uma vez na vida. Porque eu vejo pessoas que fazem isso uma vez no ano, né? Ah, eu roubei o dízimo. Daí vai lá, entrega 3 meses e passa 9 sem entregar. Daí volta outro, eu roubei o dízimo. Ele vai se converter, em nome de Jesus. Vai se posicionar. Deus não é brinquedo, né? Esse é um caminho. O outro caminho é você falar assim, não, eu roubei, mas agora eu vou restituir. E quando eu vou restituir, eu tenho que dar a 5ª parte. Como que é a 5ª parte? Ah, o meu dízimo é R$100. Qual é a 5ª parte de R$100? 20. Pega 100 e divide por 5. Então, eu vou devolver R$120. E vou orar. Olha, Senhor, eu tô aqui, tô restituindo aquilo que eu roubei. O mesmo processo, me perdoe. Eu quero que toda aliança com as trevas seja quebrada. Eu quero me aliançar com o Senhor. Amém? Isso aqui também não é brincadeira, queridos. Todo mês, vai lá, cada 3, 4 meses, Senhor, tô aqui devolvendo, porque eu roubei 3 meses. Queridos, a gente tem que levar as coisas do Senhor a sério. Para com esse negócio de que, ai, Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Ele é. É lógico que Ele é. Mas Ele também é o Deus justo juiz. E quando a taça da iniquidade enche, ela é derramada. Então para de brincar. Para de levar as coisas do Senhor de qualquer jeito. Servindo a Mamon com uma máscara de que estou servindo a Deus. Nós precisamos consertar a nossa vida. E mudar a nossa mentalidade. E viver as verdades da palavra. Amém? Outra questão que abre portas para atuação maligna nas finanças. Sexo. Fora do casamento. Fora da aliança. Adultério. Queridos, toda porta de adultério aberto traz escassez financeira. Não conheço um. Adulterou, vai ter problema nas finanças. Já consertei o adultério, já houve perdão, já houve reconciliação, mas as finanças continuam com problema. Então você vai sentar com a sua esposa, vai sentar com o seu cônjuge e vão orar em unidade, façam um propósito, se movam no mundo espiritual. Tirem as finanças do altar da idolatria sexual. Pornografia, prostituição. Queridos, pornografia é prostituição. Ah, não, porque a prostituição eu tô lá com a pessoa e é sexo pago. A pornografia eu tô vendo aqui em casa. É sexo pago. Você paga a internet, você paga o celular, você paga o computador, você paga o notebook. E naquele momento, ainda que seja no âmbito virtual, você está tendo relação com aquela pessoa. Prostituição. E vai abrir portas. Outra coisa que eu não coloquei aqui, o sexo anal.
O sexo anal, queridos, são como espadas enfiadas, facas enfiadas nos rins. E traz miséria. Por quê, queridos? Porque o sêmen masculino não é simplesmente um instrumento do orgasmo, queridos. O sêmen masculino é a vida. O sêmen masculino fala a respeito de geração. Fala a respeito de continuidade da obra do Senhor. Querido, isso é muito sério. Daí você vai lá e pega o sêmen, que são sementes para gerar pessoas, e joga nas fezes. Em vez de jogar aonde vai ter vida, você joga onde vai ter morte. Vai ter morte. Simples assim. Outra questão é mente escrava. Eu tenho uma mente de pobreza. Eu tenho uma mente mesquinha. Assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. Eu não consigo fazer isso, eu nunca vou conseguir chegar na altura de fulano. Mas não é para você chegar na altura de fulano. É para você chegar na estatura do varão perfeito que o Senhor tem para sua vida. Aonde o Senhor tem para sua vida? É uma coisa que eu sempre falo, qual é o maior ministério? Aquele que está centrado, pautado no chamamento de Deus. O maior ministério não é quantas pessoas eu influencio, não é... Porque se você influenciar, se tiver aí uma influência de 7 mil pessoas, aí 8 mil, 10 mil pessoas, mas isso não faz parte do seu desenho, seu chamado não é nada. Consegue entender isso? Se você consegue influenciar porque você usa estratégias que não são bíblicas, eu fiz o curso, e eu sei como influenciar, eu sei como fazer, eu sei como trazer pessoas. Então, isso não tem nada a ver com o seu chamado, ainda que você ache que está usando o seu chamado. Você sabe o que é isso? É Davi usando a armadura de Saul. É fazendo algo que não é seu. O maior ministério é aquele que está fazendo exatamente aquilo que o Senhor chamou para fazer. Eu não faço nada, eu só lavo o banheiro da igreja. O Senhor te chamou para fazer isso? Faça com excelência. Esse é o seu lugar de grandeza. Isso é muita humilhação. Humilhação é não estar no centro da vontade de Deus, queridos. Simples assim. Na guerra, tem os generais que estão à frente, tem o batalhão de frente, mas tem um batalhão que fica lá atrás cozinhando, lavando roupa, costurando gente ferida, carregando, ninguém nem vê. Mas esse batalhão lá atrás é o que dá todo o suporte para que esse batalhão na frente avance. Porque se o pastor estiver preocupado em lavar o banheiro, ele não vai fluir no pastoreio. Mas ele pode pastorear com tranquilidade, porque tem alguém cuidando dessa parte. Lugares de grandeza. Então saia da mentalidade escrava. Saia da mentalidade de que eu não posso ter. Você não somente pode, mas você deve. Agora, o que você também não pode é ter uma mentalidade de grandeza, o quanto é que eu tenho para saber se eu sou abençoado. Você tem o suficiente para você, sem passar necessidade, está fluindo e tem conseguido ajudar pessoas, tem conseguido derramar sobre outras vidas? Então pronto. Se o Senhor te colocar na riqueza, glória a Deus. Se o Senhor te colocar numa vida milionária, bilionária, glória a Deus. Se Ele não te colocar, mas você tem para fluir, você é uma vida abençoada. Porque para uns o Senhor dá 30, para outros o Senhor dá 60 e para outros o Senhor dá 100. Mas eu queria ser aquele que tem 100. Você precisa querer aquilo que Deus tem para sua vida, queridos. É simples. Este é o seu lugar. E é neste lugar que você vai encontrar satisfação, é neste lugar que você vai encontrar plenitude, é neste lugar que você vai encontrar paz, é neste lugar que você vai ser liberado para funcionar sem peso. É nesse lugar. Aí está o ponto, ok? Outra questão, pactos geracionais, eu não vou falar aqui porque eu já falei quando eu falei das consagrações passadas, né? Já entrei nisso. E agora, para encerrar, eu quero trazer um que é a quebra de aliança. Toda quebra de aliança, queridos,
E daí aqui, em nome de Jesus, não comece a pensar assim, ai, porque eu saí da igreja, fui para outra igreja, o pastor falou mesmo que eu estava quebrando a aliança. Eu não tô falando disso. Queridos, porque tem pessoas, eu vou falar isso constantemente, tem pessoas que são rebeldes, elas não param em lugar nenhum, quando elas vão ser tratadas, elas ficam pulando de galho em galho. Tem. Mas eu vejo que isso não é a maioria. Tem pessoas que têm propósito. E daí o Senhor coloca ela num lugar para ser alinhada, aí o Senhor vai levando até chegar ao ponto que o Senhor fala, agora é aqui. Entende? As igrejas são todas do Senhor. Quando eu falo de quebra de aliança, a nossa fonte de riqueza, ela está em casa. Ela não está externamente. E muitas vezes nós tomamos caminhos errados por causa do orgulho, por causa da mentalidade escrava e por tantas outras coisas. E é aqui que eu quero contar um testemunho para vocês, um testemunho. Meu pai, ele foi praticamente criado sem pai. Meu pai é um dos primeiros, né? Era um dos primeiros filhos, dos mais velhos. E meu avô morreu muito novo. E deixou minha avó sozinha, né? Cuidando dos filhos. E eles moravam no interior de São Paulo. E tinha um sítio lá, a casa, né? E a avó foi trabalhando e cuidando, né? E passaram bastante dificuldade, né? Bastante necessidade, porque se hoje é difícil, imagine aí hoje uma mulher com 9 crianças, né? Não é fácil. Imagine naquele tempo, né? Onde a mulher não tinha muito valor e tal. Então, passaram bastante dificuldade financeira, assim, né? Tanto que a mãe falava que o pai, ele foi usar chinelo já grande, né? Porque na infância não tinha. Diz que a avó pegava uma bacia e colocava comida, né? E dava uma colher para cada um e todo mundo sentava em volta da bacia para comer. Então, eles passaram um tempo bem complicadinho, assim, financeiramente. Só que daí foram crescendo, né? E foram se alinhando. O pai foi para São Paulo. E foi todo mundo, assim, tomando o seu rumo, né? Casando e se alinhando. E chegou a nós, né? O meu irmão mais velho, ele sofreu bastante. Geralmente, eu falo que os filhos mais velhos, a Bíblia diz que ele tem porção dobrada, porque ele que passa os perrengues da família, né? O meu irmão mais velho, ele teve bastante problema na questão da escassez, da casa mesmo, né? Porque daí quando eles vieram para São Paulo, o pai não encontrava emprego, a mãe que ficou trabalhando como costureira e tal. Eu sou a filha caçula. Então, a minha visão e a visão do meu irmão é totalmente diferente. Porque daí, eu já nasci com um pai não rico, esbanjando, mas bem. Nós tínhamos uma vida financeira muito boa. Apesar de não termos casa própria, a gente nunca mudou, né? Eu morei em São Paulo, na Vila Alpina. Eu nasci no Hospital São Caetano, mas eu sou da Vila Alpina. E assim, eu tive uma vida boa, né? A casa grande. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha 3 camas, queridos. Eu tinha 3 camas. Eu tive tudo que vocês pensarem de brinquedo que uma criança naquela época tinha, eu tive. Todos. Brinquedos de ostentação, assim, sabe? Eu tive. Por exemplo, os mais novos não vão saber disso, né? Mas os mais velhos que assim sabem. Quando lançou a bicicleta BMX, que era uau! Eu lembro da propaganda da bicicleta, eu devia ter uns 4 anos. Eu lembro da propaganda, de tanto que eu fiquei apaixonada na bicicleta. Eu tive uma BMX. As bonecas, né? Eu tinha. Tanto esses dias eu fui procurar umas bonecas que eu tive, né? E eu vi que uma das bonecas que eu tinha virou item de colecionador, caríssimo. E eu desfiz da boneca. Ô, tristeza, mas tá bom, né? Então eu tinha fogão, panela, tudo de alumínio. Minhas panelas dava para cozinhar, sabe? Então eu tive. E foi nesse bem que nós viemos para Rondônia. Vieram 2 tios antes, né? E meu irmão veio para cá, se apaixonou e meu pai acabou comprando um sítio. E foi nessa situação que nós viemos. Os meus tios compraram um sítio na linha, assim, bem linha mesmo, né? O meu pai comprou um sítio do lado de uma vila que estava começando. Então era um lugar, assim, extremamente promissor. Extremamente. E a gente teve, assim,
Foi difícil no começo, para mim não, queridos, porque eu era criança, eu não ia pra roça, não fazia nada, mas para minha mãe foi bastante difícil e tal. Mas tudo caminhava para nós termos muito dinheiro. Muito dinheiro, queridos. O sítio que meu pai comprou hoje é cidade, né? Que é esse sítio que eu falei do riozinho lá. Hoje é cidade. Meu pai que loteou, meu pai que abriu, né, os terrenos, fez toda a questão topográfica do sítio, aberturas de rua e tal. Só que tem um problema. Quando a avó morreu, meu pai abriu mão da herança. A gente está falando sobre quebra de aliança. Meu pai abriu mão da herança. Queridos, todos os meus tios prosperaram muito, com sítios que não eram tão bons quanto o do meu pai. Muito. Não vou falar aqui quantidades porque não vem ao caso, mas prosperaram muito. Meu pai morreu sem ter nada. Tipo assim, tinha uma casa e um terreno do lado, um saveiro velho, móveis na casa, tipo assim, eles viviam uma vida tranquila, entre aspas, né? Porque daí o pai era aposentado e tal. Mas sem deixar uma casa. A herança que meu pai deixou foi uma casa. E daí, eu vejo a história se repetindo. Meu irmão mais velho abriu mão da herança. E queridos, eu falei tanto com meu irmão, não faz isso. Não faz isso. Ele, não, eu nunca fui aí em Rondônia, eu não tenho direito. Eu falei, Ri, não tem nada a ver. Herança não tem nada a ver com presença. A herança é do filho. E você é filho igual nós. Não faz isso. Porque quando o pai morreu, né, eu tive que mexer com a documentação. E o Ricardo mandou o documento, abrindo mão. E eu fiquei muito triste. E agora, há pouco tempo atrás, um irmão meu veio aqui, porque daí assim, a gente não quis vender a casa, né? Deixa a mãe usufruindo, né? A mãe não mora na casa hoje, mas ela recebe o aluguel. E a gente decidiu que a gente só vai partir a herança mesmo, né? Partilhar entre nós, o dia que a mãe não tiver mais. Enquanto isso, deixa a mãe usar, né? E daí um dos meus irmãos veio, agora tem um pouco tempo, e falou assim, hein, vamos fazer um documento, passando tudo pra mãe. Eu falei, eu não faço. André, não sei o que, eu falei, olha, eu não tô brigando. A mãe pode usar, se um dia a mãe adoecer e precisar vender a casa e usar para ela, eu não tenho problema com isso. Mas eu não abro mão da herança. Eu não vou quebrar essa aliança. Não abro mão. E muitos, queridos, estão com problemas financeiros porque quebraram alianças familiares. Porque por orgulho saiu da casa do pai e falou assim, nunca mais vou querer nada seu. Queridos, o nosso pai é o representante de Deus na terra. Não importa se seu pai é ímpio, não importa. Tanto que o único título, que é o mesmo título de Deus, é pai. O pai é a primeira representação de Deus na terra. Quando você declara no natural, eu não quero nada que venha de você, eu quero te dizer que isso tem um efeito espiritual de todo tamanho. Às vezes você não abriu mão da herança, mas você liberou palavras. Nunca mais. E isso abriu uma porta de miséria, de escassez na sua vida, de bancarrota. E talvez você esteja aí patinando e sofrendo porque não sabe onde está o problema. E aqui eu te dei N lugares para você procurar encontrar onde está o problema. Vou falar o que eu falei no começo. O problema nunca está em Deus, queridos. Olha, eu quero encerrar lendo isso aqui com vocês. Deuteronômio 28, do 1 ao 8. Deuteronômio 28, vamos lá. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Queridos, eu quero te dizer que no original essa palavra mandamento é lei mosaica, tá? Então, por aí já, hashtag fica a dica, né? Que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor, quando você obedecer a voz do Senhor teu Deus. Bendito você será na cidade, bendito você será no campo. Então, quer dizer, se você tiver um negócio na cidade, você será abençoado. Você terá provisão.
Você terá tudo aquilo que é necessário para viver bem. Mas se o seu negócio for no campo, for no sítio, for na fazenda, você também viverá bem. Porque não é o lugar que vai fazer você estar bem ou não. O que vai fazer você estar bem ou não é se você ouve e obedece à voz do Senhor. 4. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos serão bem-aventurados. E o fruto da tua terra, tudo aquilo que nascer na terra, ou na cidade, o fruto do seu trabalho, será abençoado. Bendito a cria das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Então, a tua profissão, aquilo que você executa, será abençoado. Bendito será o entrar e bendito será o sair. Você será abençoado ao entrar e ao sair de lugares. Ainda que pessoas tentem te amaldiçoar, se você estiver obedecendo à voz do Senhor, e a voz do Senhor aqui eu não estou falando do sonho, eu não estou falando da revelação, eu não estou falando da profecia. Se você for obediente à voz do Senhor, você será bendito ao entrar e bendito ao sair. O Senhor entregará feridos diante de ti. E os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles terão que fugir da tua presença. Queridos, os inimigos que vier contra você, eles não vão ter essa desculpa de que eu não encontro o caminho de ir embora, porque o Senhor, eles vieram só por um caminho. Eles vieram pelo caminho da quebra da aliança, eles vieram pelo caminho do adultério, eles vieram pelo caminho da mente escrava, mas o Senhor abrirá 7 caminhos para que eles fujam da tua presença, porque agora você está alinhado, agora você está posicionado. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Queridos, isso aqui não é fábula. Queridos, se você coloca a mão nas coisas, essas coisas não são abençoadas, elas não prosperam, tem alguma coisa errada. Se as coisas não estão fluindo segundo a palavra, tem alguma coisa errada. E daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver onde está o erro e corrigir. Porque eu tenho que me alinhar à palavra. E eu tenho que sair desse ciclo de perdas, de roubos, de escassez. Eu entrei, o Senhor me mostrou que tinha isso aqui errado, que tinha isso aqui errado, que tinha isso aqui errado. Eu consertei e estou saindo. E agora que eu saí, eu estou ajudando outras pessoas mostrando o caminho. Eu falei para vocês que eu vivi isso. Aonde estava o problema? Primeiro, uma maldição hereditária, ligado aos indígenas. Existiu uma maldição atuante na minha vida. E deu um trabalhinho para quebrar, tá? Bem trabalhinho mesmo. Só foi quebrada até que o Senhor me trouxe a memória aonde tinha entrado. Eu venho de uma geração indígena. Indígena e italiano são as 2 bases mais fortes da minha genética. E o apóstolo um dia falou que tinha visto um colar indígena no meu pescoço. E, queridos, eu fiz pauta, eu fazia renúncia, as coisas não mudavam, não fluíam. Eu falava, meu Deus, mas que desgrama é essa que eu não consigo, né? E eu comecei a questionar, Senhor, mas como que essa maldição se estabeleceu? Como? Porque maldição sem causa não encontra pouso. Ainda que meus antepassados amaldiçoaram, que existia um espírito de miséria e de escassez, porque existia, a minha avó foi escrava, né? A minha bisavó, que era índia, foi escrava, pegar laço no mato, para ir para as fazendas trabalhar, trabalho escravo. Mas a maldição sem causa não encontra pouso. O que aconteceu que encontrou pouso em mim? Porque daí eu comecei a entender que aqui estava o problema. O problema não estava na maldição. O problema estava que eu havia aberto uma porta e essa maldição encontrou pouso em mim. Tá. Um dia chegou na minha mão um livrinho do apóstolo Maurício, DNA, que tem várias renúncias. É praticamente um livro de renúncias. E tem uma renúncia indígena. E vou eu lá fazer a renúncia. A 1000ª renúncia. E eu tô lá orando, né? Fazendo a renúncia, orando, lendo. E de repente, surgiu na renúncia a palavra tapuia. E quando surgiu essa palavra, o Senhor descortinou assim.
Eu com 9 anos de idade, quando nós viemos para Rondônia, eu estudava numa escolinha do sítio e eu acredito que era dia do índio, sei lá, nem lembro o que era. Eu sei que os alunos fizeram um teatrinho na escola. Teatrinho, queridos. E a gente foi vestido com roupa da tribo. O colar, o trem da cabeça, que eu esqueci o nome. Até uma arco e flecha que foi feito na tribo, que era um negócio especial pro teatro, sabe? Que a flecha, ela não saía, ela tinha tipo um dispositivozinho assim que ela batia no arco, mas dava pra puxar e soltar, ela fazia tec, mas ela não vazava, sabe? Não saía. O arco e flecha, a sainha de índio. E naquele dia, tinha uma musiquinha, que eu não lembro toda, mas eu lembro uma parte. E eu era a índia. Cheguei de São Paulo, tinha um cabelão bem comprido. Eu era a índia. E eu cantava, eu sou a linda tapuia, ela da mata do sertão. E quando o Senhor descortinou, eu falei, tá aí o problema. Aí é onde a maldição se estabeleceu. Eu me vesti e eu declarei, eu sou. Pronto, a maldição se estabeleceu. Daí nesse dia eu chorei muito, pedi perdão. Eu tinha 9 anos, queridos. O diabo não tá nem aí com sua idade. Não pense que o diabo tem misericórdia. É uma criança, tadinho, vou deixar crescer para ver se abre uma brecha. O diabo não tá nem aí. Por isso, queridos, toma cuidado quando você veste seus filhos, tá? Não tem nem nada a ver com o texto, com o assunto, né? Mas toma cuidado. Eu vou deixar ele dançar quadrilha, né? Tão bonitinho, quadrilha é espírito de miséria. Todas as roupas remendadas, gente sem dente. Consagração a ídolos, espírito de miséria. Toma cuidado. Toma cuidado. A maldição se estabeleceu. E daí esse foi o primeiro ponto que eu vivi esse ciclo. E o segundo ponto eu era dizimista, eu era ofertante, mas eu não vivia os princípios. Eu tinha um coração amargurado, eu tinha raiz de ofensa, crente, pregando palavra. Eu não vivia os tempos certos, um monte de coisa. E daí, querido, se você me perguntar quando sua sorte mudou, eu não sei te dizer. Por quê? Porque conforme eu fui me alinhando à palavra, fui consertando a minha vida, as coisas foram mudando. Isso quer dizer que eu nunca mais vou passar um problema? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que se hoje eu entrar novamente num deserto, eu já sei o caminho que eu devo trilhar para não ficar naquele deserto. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre você e revele, descortine o porquê que a sua vida espiritual, a sua vida financeira está oscilando. Por que Mamon, mesmo você estando servindo ao Senhor, tem se alimentado das suas finanças. Que haja luz, que haja transformação e que você viva nessa terra as verdades do reino eterno. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.